Presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão e José Durval Matos do Amaral e a Procuradora do Ministério Público junto a este Tribunal, designada para esta sessão, doutora Elisa Ana Zenedin Kondo Langner, declaro aberta no horário regimental a 33ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Ausente o conselheiro substituto Cláudio Augusto Canha, por motivo de férias, e o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, por motivo justificado. Submeto à apreciação do colegiado a ata de número 32, referente à sessão do dia 23 de agosto de 2016. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4 do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra, conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, para anunciar os seguintes sobrestamentos. Protocolo 2650-50, todos na DICAP, 3719-50, 3988-15, 4274-83, 4279-12, todos /16. Era isso, senhor presidente. Feitas as anotações, com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento dos seguintes processos: ato de inativação 1067-578-14 e 55.264-16, ambos na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, COFAP. Perfeitamente. Estão anotadas as comunicações. Eu também comunico, tenho diversos sobrestamentos a comunicar na Diretoria de Contas Estaduais, atual Coordenadoria de Fiscalização Estadual, processo de prestação estadual, de contas estadual 2088-6007, ato de inativação 9551/14, processos de pensão 3418-14, 1840-14, 1035-340-14, 1134-240-14. Processos de admissão de pessoal 5584-51-12, 6225-60-13, 8399-50-13, 8403-6-14, 1321-25-14, 2563-98-14, 7495-30-14, 7499-63-14, 1043-806-14, 11.007.96.14, 62.118.15, 66.261.15, 27.31.13.15, 28.55.10.15, 29.23.71.15, 125.657.16. São esses os processos cujo sobrestamento eu tinha a comunicar. Concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio a pauta com prestação de contas de transferência efetuada pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba à Ação Social do Paraná. Convênio 3674/10, com vigência de 1º/2/10 a 31/1/12, direcionada ao atendimento de até 200 famílias em ações socioeducativas, conforme projeto de desenvolvimento local solidário e sustentável. Cabe salientar que o processo em análise se refere apenas aos repasses efetuados a partir do exercício de 2012, no total de R$ 3.460,09. A coordenadoria é pela regularidade, com ressalvas e recomendação. O Ministério Público concorda parcialmente e entende que a recomendação proposta é caso de ressalva. Nossa proposta acompanha a instrução e propõe a regularidade, com ressalvas e recomendação. Matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. 11.99.13,
Transferência voluntária em razão de repasse efetuado pelo Fundo Estadual de Saúde do Paraná à Associação da Santa Casa de Biporã. Convênio 5111, com vigência de 14/12/11 a 14/12/12, no valor de R$ 50 mil, direcionado ao apoio de ações e serviços públicos de saúde na compra de equipamentos e materiais permanentes. A coordenadoria pela regularidade, com ressalva e recomendações. O Ministério Público, da mesma forma que o anterior, concorda parcialmente. Entende que a recomendação pode ser transformada em ressalva. A nossa proposta de voto é pela regularidade, com ressalva e recomendações. É a proposta. Que está em discussão, em votação, aprovado. 50.862.13, transferência voluntária em razão de repasse efetuado pelo município de Santo Antônio da Platina à Associação Metodista de Apoio aos Trabalhadores Rurais. Projeto Boia Fria. Convênio 21/12, com vigência de 8/3/12 a 31/12/12, no valor de R$ 39.900, direcionado ao apoio escolar a crianças e adolescentes de pré-escola, educação infantil e ensino fundamental. A coordenadoria é pela regularidade das contas, com recomendações. O Ministério Público entende ser o caso de ressalva. E a proposta do relator é pela regularidade com recomendações. Que está em discussão, em votação, aprovado. 89.793.13. Transferência voluntária em razão de repasse efetuado pelo município de São Mateus do Sul à Associação dos Estudantes de São Mateus do Sul em Canoinhas. Convênio 16/12, com vigência de 6/7/12 a 31/12/12, no valor de R$ 25.600, direcionado ao desenvolvimento de ações de caráter educacional. A coordenadoria pela regularidade com recomendações. O Ministério Público discorda, entendendo ser caso de ressalva e de aplicação de correspondente multa administrativa do 87.4G da Lei Complementar 113. A nossa proposta é pela regularidade com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. 12.33.94. Prestação de contas de transferência voluntária em razão de repasse efetuado pela Secretaria de Estado de Educação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araucária. Convênio 21.20.08.0020/08, com vigência de 31/7/08 a 31/12/12, direcionado ao fornecimento de educação básica a alunos com necessidades educacionais especiais. Saliente-se que o processo em análise se refere apenas aos repasses efetuados a partir do exercício financeiro de 2012, no valor de R$ 145.004,36. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade, com ressalva e recomendações. O Ministério Público ainda entende que as recomendações propostas são caso de ressalva. A nossa proposta, senhor presidente, é pela regularidade da presente, com ressalva e recomendações. Que está em discussão, em votação, aprovado. 12.36.29. Transferência voluntária em razão de repasse efetuado pela Secretaria de Educação à APAE de Tijucas do Sul. Convênio 31.20.08
37.2/08, com vigência de 31/7/08 a 31/12/12, direcionada ao fornecimento de educação básica a alunos com necessidades educacionais especiais. O processo se refere a repasses efetuados a partir do exercício financeiro de 12, no valor de R$ 111.170,33. A coordenadoria de fiscalização é pela regularidade, com recomendações. O Ministério Público, pela regularidade, com ressalva. A nossa proposta é pela regularidade, com recomendações. Está em discussão. Votação. Aprovado. 12.38.6613. Transferência voluntária em razão do repasse efetuado pela Secretaria de Educação à APAI de Sulina. Convênio 21.20.08.0361/08, com vigência de 31/7/08 a 31/12/12, no valor de R$ 112.787,09. Se refere ao fornecimento da educação básica a alunos com necessidades educacionais especiais. A coordenadoria é pela regularidade, com ressalvas e recomendações. O Ministério Público concorda parcialmente, entende que as recomendações devem ser entendidas como ressalva e sugere a aplicação de multa do 87.4G da Lei Complementar. A nossa proposta, senhor presidente, é pela regularidade, com ressalvas e recomendações. Está em discussão. Em votação. Aprovado. 12.6733.13. Transferência voluntária em razão do repasse efetuado pela Secretaria de Educação à APAI de Piraí do Sul. Convênio 21.20.08.0274/08, com vigência de 31/7/08 a 31/12/12, direcionado ao fornecimento de educação básica a alunos com necessidades educacionais especiais. O processo se refere a repasses efetuados no exercício financeiro de 2012, no valor de R$ 317.971,12. A coordenadoria é pela regularidade, com ressalvas e recomendações. O Ministério Público entende que regularidade com ressalva. A nossa proposta é pela regularidade, com ressalvas e recomendações. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 23.21.18.13, prestação de contas em razão de repasse efetuado pelo município de Ribeirão do Pinhal à APAI de Ribeirão do Pinhal, convênio 5/12, com vigência 16/2/12 a 16/2/13, no valor de R$ 37.426,86, direcionado ao atendimento de diversas necessidades dos educandos portadores de deficiência, com programas específicos para cada faixa etária. A coordenadoria pela regularidade com recomendações, o Ministério Público pela regularidade com ressalvas. A nossa proposta é pela regularidade com recomendações. Está em discussão. Em votação. Aprovado. 40.38.93.13, transferência voluntária em razão do repasse da Fundação Araucária ao Instituto Água Viva de Pesquisa, Extensão em Aquicultura e Pesca Sustentáveis, Meio Ambiente e Processamento de Recursos Pesqueiros. Convênio 22.71.7681/10, vigência 19/7/10 a 30/10/12, no valor de R$ 25.340,
direcionado à identificação de parasitos de ocorrência em peixes cultivados em sistemas de tanques rede e no ambiente externo ao sistema de cultivo. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade com recomendação. O Ministério Público discorda, entendendo ser caso de ressalva e multa. Nossa proposta é pela regularidade com recomendações. Está em discussão. Em votação, aprovado. 93.81.38, transferência voluntária efetuada pelo município de Curitiba, APPF da Escola Municipal Raquel Mader Gonçalves. Convênio 19.9410/10, com vigência de 1º/7/10 a 30/6/14. Direcionada à execução do programa de descentralização das escolas. O processo se refere a repasses efetuados a partir do exercício financeiro de 2012, no total de R$ 108.726,18, em conjunto com o montante referente ao saldo remanescente da execução do feito em exercícios financeiros anteriores, 10 e 11, no valor de R$ 7.094,28. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade com recomendações. O Ministério Público, regularidade com ressalva e multa. A nossa proposta é regularidade com recomendações. Está em discussão. Em votação, aprovado. O 97.70.87.14. Transferência voluntária em razão do repasse efetuado pelo município de Curitiba, a APPF da Escola Municipal Vereadora Laís Peretti. Convênio 19.073/10, com vigência 1º/7/10 a 30/6/14, direcionada à execução do programa de descentralização das escolas. Saliente-se ainda que o processo em análise se refere aos repasses efetuados a partir do exercício de 2012, total de R$ 115.118,70. A Coordenadoria de Fiscalização opina pela irregularidade das contas, em razão da seguinte incongruência: saldo contábil não comprovado, R$ 7.629,44, e ainda ofensa ao artigo 15 da Resolução 28/11 e ao artigo 116, parágrafo 6º da Lei Federal 8666. Indica ainda recolhimento parcial dos recursos repassados, referentes ao período sem comprovação bancária, de forma solidária pela tomadora e por sua responsável à época dos repasses, Maria Aparecida Rodrigues, presidente da tomadora, de 19/3/12 a 10/6/16. Se posiciona ainda pela imputação de multa a Gustavo Bonato Fruit, prefeito municipal, amparada no 87.4G da Lei Complementar. E ainda faz recomendações. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade técnica. Este voto vai acompanhar a instrução do processo, propondo a irregularidade da presente prestação de contas, em razão do seguinte motivo: saldo contábil não comprovado. Propõe ainda recolhimento parcial dos recursos repassados, equivalente ao saldo contábil não comprovado, no valor de R$ 7.629,44, devidamente corrigidos, de forma solidária pela APPF, Escola Municipal Vereadora Laís Peretti, e por Maria Aparecida Rodrigues. Propõe a multa administrativa a Gustavo Bonato Fruit e a Maria Aparecida Rodrigues,
devidamente atualizada, com base no 87.4G da Lei Complementar 113, e proponho ainda recomendações. É a proposta. A matéria está em discussão. Eu apenas consigo, no meu voto contrário, a aplicação da multa. Eu entendo que o prefeito não, me parece que não teria responsabilidade direta sobre esse saldo que ficou a descoberto. Então, apenas eu consigno meu voto contrário à aplicação da multa, acompanhando no mais integralmente a proposta de Vossa Excelência. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. 680983, transferência voluntária, em razão do repasse pela Fundação Araucária, a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Convênio 4220-777-11, com vigência de 23/5/11 a 23/5/15, direcionado ao projeto de pós-graduação, apoio estadual ao desenvolvimento e pesquisa em tecnologia e sociedade. Cabe salientar que o processo em análise se refere a repasses efetuados entre o exercício de 11 e 15, no total de R$ 87.319,06. A coordenadoria pela regularidade com recomendações, o Ministério Público regularidade com ressalva, e a nossa proposta é regularidade com recomendação. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Senhor presidente, enquanto eu relatava esse processo, ao mesmo tempo estava eu aqui a pensar e gostaria de solicitar a Vossa Excelência, consultando o plenário, que reabrisse o processo anterior, o 977087/14, que eu acho que Vossa Excelência tem razão na sua proposta de voto. Eu gostaria de retirar essa multa do meu voto. Não havendo objeção, então está reaberta a discussão. Então, como reapreciação da matéria, então estaremos excluindo a multa então ao prefeito, mantida a irregularidade, as demais sanções contra a entidade e a gestora excluída então. Exatamente. Perfeitamente. Reaberta a discussão, coloco então novamente em votação a proposta alterada pelo ilustre conselheiro Artagão de Matos Leão, que está aprovada. Ato de inativação 77488015. Exame de legalidade de aposentadoria voluntária integral do artigo 6º da Emenda Constitucional 41, especial de magistério, da servidora Roseli Maria Budel Bosa, ocupando o cargo de professora, admitida em 16/3/90, cujos proventos foram fixados no valor de R$ 3.604,45. Por meio da petição intermediária 134591, Paraná Previdência manifestou-se nos autos, aduzindo, em síntese, que a partir de 2014, sob a vigência do Acordo 3155/14, padronizou o cálculo das gratificações que são incorporadas de forma proporcional para todos os cargos e quadros, e adotou o cálculo da proporcionalidade em anos cheios, evitando formas diferenciadas de pagamentos de gratificações, esclarecendo que a gratificação por representação de gabinete e de diretor são vantagens da mesma natureza, e a Lei Complementar 103/04 instituiu a gratificação de diretor em substituição à gratificação de representação de gabinete. A Controladoria de Atos de Pessoal opina pela negativa de registro, bem como pela aplicação de sanção de impedimento para obter certidão liberatória, nos termos do artigo 85, 5º da Lei Complementar 113,
e do parágrafo 1º do artigo 352 do Regimento Interno, uma vez não sanada a irregularidade apontada, aplicando-se multas ao gestor, nos termos do 87, 2b, 3b e 4b da citada lei complementar. O Ministério Público observa, com base nos documentos juntados à peça 13, que a gratificação de período noturno e gratificação de diretor foram proporcionalizadas com a contagem do tempo de contribuição em anos, 5,25avos e 2,25avos, respectivamente, e diante do tratamento diferenciado para situações idênticas, tem pugnado pela instauração de uniformização de jurisprudência. Considerando, contudo, que a própria entidade previdenciária reconhece a possibilidade de retornar ao critério de contagem em meses, ressalvado o seu entendimento pessoal, opina pelo registro do ato de benefício previdenciário. No nosso voto, nós dizemos que observa-se que a matéria tinente à proporcionalização das verbas transitórias foi objeto de decisão nesta Corte, consubstanciada no pré-julgado número 20, no seguinte sentido: em havendo omissão legislativa, o cômputo das verbas transitórias, proporcionalmente incorporadas aos proventos dos servidores do Estado do Paraná, aposentados com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional 47, adote a metodologia de cálculo em meses. 2. A presente decisão deverá produzir efeitos ex nunc, reservando-se os benefícios registrados e os processos que se encontram em trâmite neste tribunal, bem como os atos de inativação e pensão já editados e publicados. Conforme se depreende do referido texto, a orientação no sentido da adoção da proporcionalização em meses das verbas transitórias incorporadas aos proventos de aposentadoria foi adotada por esta Corte com efeitos ex nunc, ou seja, reservando-se os benefícios registrados e os processos que se encontram em trâmite nesse tribunal, bem como os atos de inativação e pensão já editados e publicados. Considerando-se que, conforme apontou o Ministério Público, houve a contagem em anos do tempo de contribuição para fins de incorporação das verbas transitórias e que a própria entidade previdenciária reconhece a possibilidade de retornar ao critério de contagem em meses, não havendo inclusão de verba de caráter transitório sem aplicação da proporcionalidade em relação ao tempo de contribuição, merece registro o ato aposentatório em análise. No que concerne a aplicação da multa do 87, prevista no artigo 87 da Lei Complementar 113, diante do descumprimento do artigo 5º da Instrução Normativa 98/14, perfilho-me ao posicionamento firmado pelo Acórdão 7546/14, conforme se reproduz. Com relação ao atraso no encaminhamento da documentação, tendo em conta a ausência de prejuízo ao exame da legalidade do ato, deixo de aplicar a multa do artigo 87, inciso 2, a linha A, em razão da necessidade de se promover tratamento isonômico aos jurisdicionados, em face de diversos precedentes desta Corte, que, em situação semelhante, tiveram afastada a multa. E concluiu propondo o voto pelo registro sem aplicação da multa, proposta e voto do conselheiro Ives Linhares, que eu vou acompanhar. Assim, proponho o voto pelo registro do ato previdenciário 88-68615, sem aplicação da multa administrativa. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. O 10.6660/06 trata de exame da legalidade da aposentadoria integral. Esse é idêntico ao outro, senhor presidente.
E eu proponho, então, o mesmo voto pelo registro do ato sem aplicação de multa. Perfeitamente. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Tenho um relatório de auditoria, processo 648442, do município de Paranaguá, auditoria 11/13, autorizado pela portaria 918/13, tendo como objeto averiguar a regularidade dos repasses de recursos realizados entre os exercícios financeiros de 2011 a 2013, pelo município de Paranaguá, ao Instituto Confiança. Da análise realizadas, foram detectadas as seguintes inconformidades: a ausência de prestação de contas junto ao município no exercício de 2011, a ausência parcial de prestação de contas junto ao Sistema Integrado de Transferência nos exercícios de 12 e do 13, terceirização de mão de obra e contratação de pessoal sem concurso público, indevida utilização de contrato comercial para estabelecer vínculo entre a municipalidade e o Instituto Confiança, existência de 2 atos com a mesma numeração e objeto, visando a desobrigação da prestação de contas, ausência de controle dos serviços prestados e dos valores repassados pela municipalidade, despesas de custo operacional sem a devida demonstração de sua utilização, contratação de agentes comunitários de saúde por meio de parceria, ausência de atuação do controle interno, utilização de dotação orçamentária incorreta, em ofensa ao disposto no artigo 18 da Lei 101, inexistência de publicação dos extratos de execução física e financeira da parceria e ausência de relatório conclusivo sobre os resultados alcançados. O município de Paranaguá vem aos autos, requer a declaração de regularidade das contas prestadas, dizendo da dificuldade de localização dos elementos, eis que os contratos e termos de parceria foram firmados no exercício anterior, que não houve terceirização de serviços, que foram observadas as disposições legais, que a contratação de agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias via concurso público se trata de mera faculdade, que houve a dispensa legal de licitação embasada no caráter emergencial, que o pregão presencial 26/10 igualmente foi aberto em caráter emergencial, que a controladoria foi informatizada apenas em 2012, e que os serviços foram efetivamente realizados. Comparece aos autos ainda Alessandra da Costa Ricardo Machado, contadora do município, se perfilha nas mesmas razões dependidas pela municipalidade. Ainda comparece Silviane da Silva, controlador-geral do município, de 1º de janeiro do 13 a 9/1 do 13, requer o julgamento pela regularidade das contas, utilizando-se dos mesmos argumentos da municipalidade. Ainda comparece Jucimara Nascimento Fanini, ex-controladora-geral do município, de 1º de janeiro do 13 a 11/8 do 13, e Antônio Ramos da Silva, controlador-geral entre 1º de janeiro do 10 a 31 do 12 do 12, e fazem a sua argumentação requerendo a regularidade das contas. O Instituto Confiança, por fim, apresentou a sua defesa, bem como documentos sustentando que os livros contábeis da parceria, contendo a entrada e saída da totalidade dos valores, não foram examinados pelos analistas, que deve se limitar a auditoria à correta aplicação dos recursos, que os analistas não verificaram junto aos servidores das unidades de saúde como o projeto se desenvolvia, que houve efetivo controle da execução dos serviços, que cabia ao poder público a alimentação do sistema de informação da atenção básica, que o resultado da parceria foi positivo, que não foi especificado pelo relatório de auditoria
o enquadramento da conduta dos interessados, que não há comprovação da ocorrência de desfalque, que, embora embasada a conclusão do relatório de auditoria, na ausência de prestação de contas, no anexo 58, se verifica a prestação de contas da municipalidade referente ao exercício de 2011, que houve equívoco por parte da municipalidade quanto ao valor não informado ao Sistema Integrado de Transferências. Que o empenhado em 2012 foi R$ 6.087.793,09, montante este que difere do valor repassado, já que o empenho se dá por valor prévio, calculado por estimativa, nos moldes da Lei 4.320, que foram repassados R$ 5.974.160,74, que houve, portanto, a diferença entre o montante repassado e empenhado no valor de R$ 1.158.653,85, que é nulo o relatório de auditoria, eis que conclui pela devolução da integralidade do repasse, embora reconhecida a prestação de contas referente ao termo de parceria 1/12, que não cabe ao CIP responder aos riscos da atividade, por não visar o lucro, que não há previsão normativa que defina a despesa administrativa, incumbindo ao concedente delimitá-la, que padece, enfim, o relatório de nulidade, eis que esse Tribunal de Contas é incompetente para atuar em relação a projeto custeado por verba federal. A Coordenadoria de Fiscalização e Transferência, mediante instrução 866/16, opina pela aprovação do relatório da auditoria apresentado, concluindo pela irregularidade de todos os achados, com a aplicação de multas administrativas aos respectivos responsáveis e adoção das seguintes medidas: recolhimento parcial dos recursos repassados, no valor de R$ 5.530.404,19 e R$ 5.314.060, em razão da ausência de comprovação de parte dos recursos repassados durante o exercício de 11 e de 12. Inclusão do nome do gestor e das contas no cadastro dos responsáveis com contas irregulares, inscrição em dívida ativa no caso do não pagamento, impedimento de certidão liberatória à entidade, comunicação e liberação de acesso aos autos ao Ministério Público, bem como ao Ministério Público da Justiça para as providências que entenderem cabíveis, comunicação à Coordenadoria de Fiscalização Municipal para providências, especialmente em atenção aos achados 3, 4, 6 e 10. O Ministério Público opina no mesmo sentido, acrescentando ainda que José Baca Filho, Cláudia Aparecida Gale, Clarice Lourenço Teriba e o espólio de Mário Manuel das Dores Roque devem ser condenados ao pagamento de multa proporcional ao dano ante a ausência total de prestação de contas do exercício de 2011 e parcial quanto ao exercício de 2012. Deve ser instaurada a tomada de contas extraordinária com o fim de quantificar os danos causados ao erário municipal, diante das condenações solidárias suportadas perante a Justiça Trabalhista. É o relatório, o nosso voto. Eu afirmo que, preliminarmente, urge destacar que essa Corte de Contas é competente para fiscalizar os repasses em questão, conforme se extrai do teor dos artigos 52 da Resolução 3/06
e 28/11, combinado com o artigo 227, parágrafo único do regimento interno dessa Casa, em consonância com o artigo 75(2) da Constituição Estadual e 71(2) da Federal, inexistindo usurpação da competência do Tribunal de Contas da União, não padecendo o presente de quaisquer nulidades. Daí, senhor presidente, eu passo a analisar uma por uma das irregularidades. Que por brevidade não vou ler todas elas, são muitas folhas. Porque são muitas irregularidades, então tem que se escrever realmente bastante. Mas no final, senhor presidente, eu vou propor a aprovação do presente relatório de auditoria, reconhecendo as seguintes irregularidades. A ausência de comprovação das despesas no exercício de 2011, que ficou bastante claro, em relação aos termos de parceria 506 e 26/10, bem como contratos número 131/10 e 160/11, e em relação aos exercícios de 12 e de 13, quanto aos termos de parceria número 5/06, 26/10 e 001/12, bem como contratos de número 131/10 e 160/11, com aplicação de multa do 87.4G da nossa lei orgânica, em desfavor de Clarice Lourença Teriba, responsável pelo Instituto Confiança, e José Baca Filho, ex-prefeito municipal, em razão da não fiscalização dos repasses realizados. B. Terceirização indevida com contratação de pessoal em ofensa ao artigo 37(2) da Constituição Federal, com a aplicação de multa do 87.4A em desfavor de José Baca Filho, ex-prefeito municipal. C. Inobservância do disposto na instrução número 5611, nos artigos 18 e 19, ambos da Lei número 101, com a aplicação de multa do 87.4G em desfavor de José Baca Filho. D. Celebração de contratos em desacordo com o artigo 9º da Lei 9.790/99, com a aplicação de multa do 87.4G da Lei Orgânica em desfavor de José Baca Filho, ex-prefeito municipal, Cláudia Aparecida Gali, Clarice Lourença Teriba, responsável pelo Instituto Confiança. E modificação de instrumento contratual, visando esquivar-se da fiscalização desta Corte de Contas, com a aplicação da multa do 87.4G da Lei Orgânica em desfavor de José Baca Filho, Cláudia Aparecida Gali e Clarissa Lourença Teriba. F. Ausência de controle dos serviços prestados e valores repassados em relação aos termos de parceria 5/06, 2610 e 00112, com a aplicação de multa do 87.4G da Lei Orgânica a Antônio Ramos da Silva e Jucimara Nascimento Fanini, ex-controladores gerais do município de Paranaguá, de 2010-12 e 2013, respectivamente. G. Cobrança de despesas de custo operacional sem a devida demonstração de sua utilização, com a aplicação de multa do 87.4G em desfavor de José Baca Filho, ex-prefeito municipal, Cláudia Aparecida Gali e Clarice Lourenço Teriba, responsável pelo Instituto Confiança. H. A contratação de agentes comunitários de saúde por meio de parceria, em inobservância do disposto do artigo 16
da Lei 11.350/06, com a aplicação de multa do 87.4G em desfavor de José Baca Filho. E ausência da efetiva atuação do controle interno, com a aplicação de multa do 87.4G em desfavor de Jucimara Nascimento Fanini e Antônio Ramos da Silva, ambos ex-controladores do município. J. Não comprovação da publicação anual dos extratos de execução física e financeira referente aos termos de parceria 5/06 e 2610, nos exercícios de 2011 e 2012, com a aplicação de multa do 87.4G da Lei Orgânica em desfavor de Clarice Lourença Teriba. K. Inobservância do disposto no artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.790/99, com a aplicação de multa do artigo 87.4G em desfavor de José Baca Filho. E ainda faço determinações, senhor presidente, e proponho a instauração de tomada de contas extraordinária a fim de quantificar, delimitar e responsabilizar quanto à devolução dos valores repassados, cujas despesas não foram comprovadas, incluindo-se as despesas de custo operacional. E ainda a instauração de outra tomada de contas extraordinária, a fim de quantificar, delimitar e responsabilizar por danos aos cofres públicos derivados das condenações solidárias na Justiça do Trabalho, resultante dos instrumentos contratuais então analisados. É a proposta, senhor presidente. A matéria está em discussão. Então, Vossa Excelência remete para a tomada de contas que será aberta a condenação à devolução dos valores. Exatamente. A instrução aqui da data, ela recomenda de imediato essa devolução. Vossa Excelência entende necessário o aprofundamento da instrução? Eu entendo que não estão, os valores não estão claros, não estão bem delimitados. Perfeitamente. A matéria ainda está em discussão. Em votação, aprovado. Era a pauta, senhor presidente, agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência concede a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, senhora procuradora, senhor conselheiro, senhora secretária, inicio pelo processo 680851/15. Trata-se de procedimento de alerta suscitado pela Diretoria de Contas Municipais, atual COFIN, em fase de execução de despesas em percentual superior a 95% do limite permitido no artigo 23b da Lei de Responsabilidade Civil Fiscal para as despesas total com pessoal pelo município de Campina da Lagoa. Concedido contraditório, efetuado o recálculo, a unidade técnica opinou pela expedição de alerta ao município em razão da extrapolação de 90% do limite para despesas com pessoal, verificada em 31/12/15. O Ministério Público acompanhou a instrução e a unidade técnica, e nesse sentido é o voto do relator pela expedição do alerta. Em discussão, votação, aprovado. Processo 4683/1716, trata-se também de procedimento de alerta, em face da execução de despesas em percentual superior a 95% do limite permitido para a despesa total com pessoal, constatada durante a análise da gestão fiscal do Poder Executivo de Morretes relativa ao primeiro semestre de 15. Concedido contraditório, o município apenas requeriu a juntada do instrumento de procuração nos autos. Certificado de curso e prazo para resposta, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que acompanhou a instrução pela expedição do alerta. Do exposto, acompanha a instrução e o parecer ministerial e voto pela expedição do alerta. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 85563412, trata-se de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Campo Mourão e o Hospital Santa Casa de Misericórdia da referida cidade. A COFIT concluiu sua análise pela regularidade das contas com as recomendações pertinentes. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico em sua integralidade.
Ante o exposto, acompanho os opinativos e voto pela regularidade das contas, ressalvando as despesas realizadas fora da vigência do convênio, em ausência de apresentação dos orçamentos das pesquisas de preços, com as recomendações sugeridas. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 76-2680-13. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária realizada pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba, a Associação Mantenedora do Ensino Alternativo de Curitiba. A COFIT opinou pela regularidade das contas com ressalva, diante dos repasses efetuados fora da vigência da transferência e da realização de despesas sem a comprovação do regular processo de compra, além de recomendações. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico. Ante o exposto, acompanho os opinativos e voto pela regularidade das contas com ressalva e recomendação. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 2010-0715, eu vou solicitar, senhor presidente, o adiamento. Adiado conforme solicitado por Vossa Excelência. Processo 1709-9613, tratam os presentes autos de prestação de contas da urbanização de Curitiba, Sociedade Anônima, URBS, relativo ao exercício de 12 de responsabilidade do senhor Marcos Valente Isser, presidente da entidade, no período. A COFIN, após análise da documentação apresentada em sede de contraditório, exarou instrução considerando sanadas as impropriedades anteriormente apontadas, com exceção da falta de atualização do valor dos bens na relação analítica enviada, cujo valor não constou em reais, demonstrando que a empresa não atualizou os bens para a moeda atual, o real, em seu sistema patrimonial. Diante do item não sanado, a unidade opinou pela irregularidade das contas com aplicação de multa. O Ministério Público divergiu da COFIN, entendendo que a irregularidade apontada constitui impropriedade de natureza formal, passível de conversão em ressalva às contas, com emissão de recomendação à entidade para saneamento das futuras prestações de contas. Compulsando os autos, verifica-se que uma única impropriedade restou sem saneamento, qual seja a apresentação da relação analítica dos bens componentes do ativo imobilizado e do intangível em valores não atualizados à moeda atual. Destaco que a prestação de contas da entidade relativa ao exercício anterior de 2011 foi julgada na sessão de 27 de julho de 2016, através do acórdão 3606 e 16 da segunda Câmara, ainda sem trânsito em julgado. No referido acórdão, a questão suscitada no presente processo foi apontada como falha formal, abro aspas, insuficiente para macular as contas de todo um exercício, nem se configurando omissão no dever de prestar contas, vez que o problema diz respeito à mera formalização de dados, não impossibilitando o exame desta casa. Fecha aspas. Com base neste entendimento, a impropriedade foi convertida em ressalva, com expedição de determinação à UBS para que, no prazo de 60 dias e sob a pena de aplicação de multa administrativa, promovesse a atualização dos valores dos bens componentes do ativo imobilizado e do intangível à moeda atual. Assim, em consonância com o julgado acima relatado, acato a manifestação do Ministério Público pela conversão do item em ressalva às contas, com afastamento da multa proposta e expedição de determinação para que a entidade proceda à devida correção da falha formal apontada. A matéria está em discussão. Em votação. Aprovado. Por favor. Processo 3180-6313, trata-se de prestação de contas da empresa de obras e serviços públicos de Rio Branco do Sul, relativas ao exercício de 2010, de responsabilidade de Emerson Alves de Faria, período de 1º de janeiro de 2010 até 27 de fevereiro de 2010,
e Eliseu Coutinho, no período de 1º de março de 2010 até 27 de fevereiro de 2012. A Diretoria de Contas Municipais, atual COFIN, inclinou-se em sua primeira manifestação pela restrição das contas, tendo em vista 30 irregularidades, além do atraso na remessa da prestação de contas. Nota-se que o intimado, o senhor Eliseu Coutinho, gestor das contas no período compreendido entre 1º de março de 2010 a 27 de fevereiro de 2012, não exerceu seu direito de defesa. Por sua vez, o senhor Luiz Roberto Costa, gestor das contas de 2013, manifestou-se aduzindo que não era o diretor superintendente da Emprosul em 2011, a quem caberia a remessa das contas, não podendo ser responsabilizado. Por fim, Emerson Alves de Farias, gestor das contas no período de 1º de julho de 2009 a 28 de fevereiro de 2010, apresentou a petição processual número 79, com as seguintes justificativas. A. Que continuou o sistema de trabalho e contabilização dos gastos adotados pelos gestores anteriores. B. Que o sistema vigente era o da, entre aspas, prestação de contas simples, fecha aspas, em que a Prefeitura repassa os recursos e o diretor fazia o fechamento mensal dos gastos e a consequente prestação de contas ao órgão repassador. C. Que a Emprosul não possuía sistema de controle interno e, como os recursos transferidos eram da Prefeitura, esses foram devidamente fiscalizados pelo controle interno do município. E D. Que a empresa utilizava o regime de caixa, devido à existência de inúmeras solicitações de bloqueios judiciais, o que a impossibilitava de fazer conciliações bancárias. A COFIN teve como insubsistente a defesa apresentada, uma vez que não abordou todos os pontos inicialmente levantados. Optou, contudo, por excluir da matriz de responsabilidade o senhor Luiz Roberto Costa, visto que, quando mesmo assumiu a gestão da entidade, a inadimplência já estava consumada. Destacou, por fim, atraso na entrega da prestação de contas, sujeitando o responsável, o senhor Eliseu Coutinho, ao pagamento de multa. Assim entendeu subsistir para todos os efeitos as irregularidades dos pontos com a aplicação das multas correspondentes e propugnou a devolução total dos recursos orçamentários da entidade. Após isso, o Ministério Público lavrou parecer pela irregularidade das contas com a aplicação das multas correlatas em total anuência ao opinativo exarado pela unidade técnica. O voto. Nota-se que, após regular observância do contraditório e da ampla defesa, os interessados apresentaram justificativas parciais ou simplesmente não juntaram os elementos probatórios mínimos aptos a permitir que a unidade técnica efetuasse o devido cotejo analítico com os dados postos para análise das contas relativas ao exercício de 2010, tendo, em alguns casos, deixado transcorrer o prazo sem qualquer manifestação e ou juntada de documentos. Quanto à proposição de devolução integral dos recursos transferidos, soa desarrazoada tal medida, visto que não ocorreu a demonstração da inexecução das atividades inerentes da entidade, ainda que a mesma não tenha procedido à melhor instrução do feito. Por outro lado, a ausência de alguns documentos impede a aferição de condutas que podem eventualmente ter gerado prejuízo ao erário, tais como a descrita no item 21, referente à ausência de certificado de regularidade dos recolhimentos do INSS e do FGTS, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Assim, diante da existência de possível dano, entendo pertinente a remessa do presente feito à COFIN para que verifique se dos elementos tidos como ausentes no presente processo, itens de 1 a 30, quais pode dar ensejo à abertura de procedimento específico, devendo a unidade técnica propor as medidas pertinentes. Destarte, acompanho parcialmente a instrução e o parecer ministerial e voto. 1.
pela irregularidade das contas de responsabilidade de Emerson Alves de Faria e Eliseu Coutinho. 2, pela aplicação da multa prevista no artigo 87.3, parágrafo 4º, a cada um dos gestores em face da irregularidade das contas. 3, pela aplicação ao senhor Eliseu Coutinho da multa veiculada no artigo 87.3 e da Lei Complementar 103/2005, ante o atraso na apresentação da prestação de contas. E 4, pelo encaminhamento do presente feito à COFIN para os fins ora aduzidos. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 28085014, trata os presentes autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Diamante do Norte, relativo ao exercício de 13. A COFIN, após análise do contraditório, manifestou-se pela regularidade das contas. O Ministério Público corroborou o entendimento da unidade técnica e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas. Em discussão, em votação, aprovado. 21.92.40.15, que vou relatar conjuntamente a outras contas, a outros processos de prestação de contas municipal. Esse que disse o número agora trata do Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba. Também o 21.93.64.15 do Fundo Municipal para Criança e Adolescente de Curitiba e também o 21.94.45.15 do Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente de Curitiba. Nos 3 protocolados, a COFIN concluiu pela regularidade das contas, ressalvando o atraso na entrega dos dados do SIM-AM e recomendando a aplicação de multa em face do descumprimento da agenda de obrigações. O Ministério Público corroborou integralmente o opinativo da unidade técnica. Da análise dos processos, verifica-se que o atraso no envio de dados eletrônicos do sistema SIM-AM é conduta passível de aplicação da multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar 103/2005, uma vez que as entidades apresentaram atrasos consideráveis em todos os encaminhamentos de dados do sistema SIM-AM no exercício em análise. Afasto, contudo, a ressalva proposta por entender que o atraso em si não macula as contas, as quais guardaram conformidade com os comandos legais e normativos aplicáveis. Destarte, acato parcialmente as manifestações da DCM do Parquê de Contas e voto pela regularidade das contas e aplicação da multa prevista. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 240711/15, trata-se de prestação de contas do Fundo de Previdenciário de São José dos Pinhais, referente ao exercício 14, responsabilidade do senhor Osmário José Cordeiro. A COFIN não constatou qualquer restrição às contas, opinando pela sua regularidade. O Ministério Público ressaltou a necessidade de notificações do relator das contas do Executivo Municipal de 2014 acerca do atraso no repasse de valores ao fundo e o pagamento de juros e multa. Nos demais aspectos, em concordância com a constatação da unidade técnica, não se opôs à regularidade das contas. O voto, destarte, em vista contido nos presentes autos, impõe-se o julgamento pela regularidade das contas. Corroboro o opinativo do Parquê, no sentido de que se faz necessário informar no processo de prestação de contas anual do prefeito municipal do exercício de 2014 acerca do atraso no repasse de valores ao fundo e o pagamento de juros e multas. Assim, cientifique-se a Coordenadoria de Fiscalização Municipal para que se manifeste sobre o referido item na prestação de contas número 24.359.15. Acompanho assim a COFIN, o Ministério Público, e voto pela regularidade das contas com a realização da cientificação supra. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 27.31.52.14. Trata-se de prestação de contas do município de Diamante do Norte, relativa ao exercício de 2013, de responsabilidade dos senhores Valdir Aparecido Martins e Daniel Domingos Pereira, prefeitos no período. A COFIN
após a análise da defesa apresentada, manifestou-se pelo saneamento parcial das restrições, permanecendo como irregulares os itens relativos à falta de repasse das contribuições patronais para o regime próprio da Previdência e as funções técnicas de contabilidade realizadas de forma contrária ao prejulgado número 6 desse tribunal, mantendo o opinativo pela irregularidade dos apontamentos. Quanto ao desempenho das funções de contabilidade em desacordo com o prejulgado número 6, a irregularidade apontada diz respeito ao acúmulo de funções de contador efetivo do município de Diamante do Norte, com as de presidente da Caixa Previdenciária do município, durante o exercício, tendo a COFIN considerado que, mesmo não havendo acúmulo de remuneração, o desempenho das funções fere o princípio da segregação de funções. Destaque, a COFIN conclui pela irregularidade das contas, com anotações e ressalvas e aplicação de multas administrativas. O Ministério Público manifestou-se corroborando o opinativo técnico. O voto. Inicialmente, divergindo do opinativo técnico, afasto a irregularidade no tocante à ocupação do cargo de contador, considerando que o setor de contabilidade do município é ocupado por servidor efetivo, conforme comprova o decreto de nomeação número 159 de 2006, não tendo sido relatado acúmulo de remuneração do servidor. Entendo que o desempenho de funções junto à Caixa de Previdência Municipal é questão a ser tratada por ocasião da prestação de contas do órgão previdenciário municipal. Acato, com relação aos demais itens, as manifestações da COFIN e do Ministério Público de Contas. Portanto, em vista do contido nos presentes autos e lastreado nos elementos constantes da instrução, voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas dos senhores Valdir Aparecido Martins e Daniel Domingos Pereira, que foram prefeitos no período, em razão da falta de encaminhamento dos documentos relativos ao repasse das contribuições patronais mês a mês, necessários para efetuar as devidas conciliações dos recolhimentos à Caixa de Previdência Municipal no exercício de 2013, com aplicação da multa prevista no artigo 87, 4G, da Lei Complementar 103 de 2005, a cada um dos gestores e a anotação das ressalvas apontadas. É o relatório e voto. Que está em discussão. Em votação, aprovado. A pauta está atendida, senhor presidente, agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. Passo, então, ao relato dos processos da minha pauta, iniciando com a prestação de contas de transferência 2015-6513 de Indianópolis. Nesse caso, eu acompanho as manifestações uniformes pela regularidade das contas, ressalvando a execução de despesas sem a comprovação da realização do regular processo de compra, com expedição de recomendação. A matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Tem a seguir a admissão de pessoal 25.18.71.11 do município de Corbélia, concurso público para provimento de diversos cargos, edital 1 de 2009. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal havia sugerido uma diligência referente às despesas de pessoal em 2010 e 2011. No caso de indeferimento, propõe a legalidade de registro com recomendações. O Ministério Público entende despicenda a proposta de diligência, tendo em conta o longo período de 7 anos, desde a abertura do concurso público até a presente data, e propõe a regularidade das contas. Indica, inclusive, que havia sido reduzido na sequência o montante de despesa de pessoal. Eu acompanho integralmente a manifestação do Ministério Público, entendo realmente desnecessária a diligência indicada pela diretoria.
Deixo de propor a multa pelo atraso no encaminhamento da documentação, tendo em conta até os mesmos fundamentos trazidos hoje pelo ilustre conselheiro Artagão de Matos Leão, corroborado ainda pelo fato de que, em todas as oportunidades, houve o atendimento à diligência pelo município. Apenas eu adoto as recomendações também da ADICAP com relação à permissão de inscrição de forma eletrônica, que passe a observar os prazos da instrução normativa, e apenas com relação ao critério de desempate, a ADICAP sugere que o primeiro seja o da maioridade. Apenas eu lembro a orientação que já passamos nessa primeira Câmara, de que, na verdade, esse critério é utilizado quando existe um idoso participando do certame que possa vir a ser beneficiado por esse critério. Então, apenas com esse ligeiro ajuste, eu acompanho, então, também as recomendações da ADICAP. O processo está em discussão, em votação, aprovado. Admissão de pessoal 2074-053512, do município de Curitiba. Aqui também o que foi observado foi a ausência de alimentação no sistema. Os votos são pela legalidade de registro, as manifestações, aliás, são pela legalidade de registro, com determinação, e ainda há a questão da imputação da multa. Eu entendo que também pode ser deixada de ser aplicada de imediato a multa, entretanto, ela será aplicada caso não seja atendida a determinação de que em 30 dias seja corrigido o cadastro dos candidatos no nosso sistema SIM-AP, inclusive no caso de omissão com impedimento de certidão liberatória. Então, o voto acompanha em parte instrução e parecer pelo registro das admissões com determinação. Está em discussão, em votação, aprovado. A seguir, senhores conselheiros, eu tenho um processo de embalo de declaração 45.22.67.16, opostos pelo senhor Francisco Carlos dos Santos Garcês. A questão aqui, eu vou resumir, ocorreu o seguinte: num julgamento anterior, esta Câmara havia julgado pela irregularidade da tomada de contas extraordinária 2646 513, originária da Câmara de Vereadores, referente aos gastos com publicidade e propaganda. Entretanto, dessa primeira decisão não constou o nome do procurador do embargante. O processo foi reincluído em pauta e, numa mesma sessão, foi declarada a nulidade daquela decisão, justamente pela falta da indicação no acórdão e na pauta de publicação do nome do procurador, e juntamente com a declaração de nulidade, procedeu-se ao novo julgamento de mérito. O embargante, ele, na verdade, apresenta 7 fundamentos. Um deles, entretanto, diz respeito à contradição no deferimento parcial do pedido de declaração de nulidade e julgamento do mérito da tomada de conta extraordinária na mesma oportunidade. Alega ele que teria havido um prejuízo à defesa, que ele teria sido surpreendido quando, numa mesma sessão, foi reconhecida a nulidade da decisão anterior, justamente pela falta da inclusão do procurador da parte, e que procedeu-se de imediato, naquela ocasião, ao julgamento de mérito. Alega ele que, com isso, ele não pôde apresentar memoriais e proceder à sustentação oral, justamente quanto às razões de mérito. Ainda, senhores conselheiros, que eu entenda que a fase de instrução havia sido encerrada e que, portanto, me parece que haveria, sim, um ônus da defesa em manifestar-se tanto sobre a parte processual quanto sobre o mérito, na eventualidade de um novo julgamento, me parece que, como uma medida de cautela, como a decisão realmente, a segunda decisão foi desfavorável ao embargante, para evitarmos até futuros transtornos com outras demandas judiciais, me parece prudente que realmente seja, por esse fundamento, reconhecida a nulidade, para que, mantida a anulação do acórdão, seja feito um novo julgamento, justamente com relação ao mérito da tomada de contas extraordinária. Então, a minha proposta aqui seria apenas para a anulação daquela decisão anterior, com relação apenas ao mérito, mantendo, evidentemente, a decisão com relação à nulidade da outra decisão, e considerando, evidentemente, encerrada de qualquer sorte a fase instrutória, de modo a que não será facultado ao embargante nova instrução do processo, nova defesa, exceto
a apresentação de memoriais e a oportuna sustentação oral, conforme alegado na própria defesa. Então, o meu voto é pelo acolhimento parcial dos embargos para o fim de reconhecer a nulidade do julgamento de mérito da decisão colegiada, restando, contudo, prejudicados os demais pontos aludidos pelo recorrente. Após o trânsito em julgado dessa decisão, os autos retornarão ao gabinete para nova inclusão em pauta, a fim de que seja decidido o mérito da tomada de conta extraordinária. Matéria está em discussão. Em votação, aprovado. Tenho a seguir processos de prestação de contas anual, que eu vou relatar todos em bloco, com autorização desta Igreja Câmara. São os processos 181.263.16, da Sociedade Previdenciária Municipal de Luanda, 226.798.16, do Fundo Municipal de Trabalho de Curitiba, 23.12.01.16, do Fundo Municipal de Previdência do município de Matelândia, 24.73.88.16, da Câmara Municipal de Ramilândia, 26.27.60.16, Instituto de Previdência e Servidores Públicos de Ubiratã. Em todos eles, senhores conselheiros, eu acompanho as manifestações uniformes pela regularidade das contas. Está em discussão, em votação, aprovado. Por último, prestação de contas de prefeito municipal, processo 27.8855.14, município de Ribeirão Claro, são as contas do senhor Geraldo Maurício de Araújo, de exercício 2013. Nesse caso, também acompanham manifestações uniformes, recomendando a regularidade das contas. A matéria está em discussão, em votação, aprovado. Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, eu convoco a próxima sessão para o dia 13 de setembro de 2016, excepcionalmente às 10 horas da manhã. Justifico que na próxima terça-feira, do dia 6, esta sessão plenária estará em obras de manutenção e no dia 13 de setembro, no horário da parte da tarde, às 14 horas, possivelmente será convocada a sessão extraordinária para apreciação das contas do senhor governador. Esse, então, é o motivo da antecipação da sessão do dia 13 para o horário das 10 horas. Feita essa convocação, não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão.